imagens se repetem com assustadora frequência. Com uma força muito grande de água, o que foi destruindo cidades inteiras. Todo se llevó. Sin nada nos quedamos. Chuvas de uma força devastadora, que podem ser o primeiro sinal de uma mudança radical no clima. Nós tivemos 42 dias de chuva contínua na cidade de São Paulo. A família está toda aqui, cara, tudo ali embaixo do lado de lá. Uma força crescente que ameaça milhões de vidas. Não há alimentos, não há nem bebidas, nem água, nada já. Foi uma situação similar a um tsunami. Acabou tudo na minha casa. Minha casa não tem mais nada, acabou tudo. E um futuro incerto que pode destruir cidades inteiras. Nós não vimos nada ainda do que pode vir. Santa Catarina, sul do Brasil. Uma região de belas praias e também de fortes tempestades. Mas ninguém imaginava que as nuvens que se aproximavam naquele dia não tinham nada em comum com uma chuva de fim de verão. Na imagem de satélite, no período da tarde, aí ele começou a se formar um olho. E aquilo ali nos deixou muito intrigados, porque não é a região aqui no sul do Brasil, né, não é típica de furacões. Nós não tínhamos registro. Horas depois, a Marinha Brasileira recebia uma notícia terrível do maior órgão especializado em vigiar oceanos do mundo, o Centro Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica, nos Estados Unidos. Acostumados com eventos extremos, os americanos confirmavam: um furacão com ventos de mais de 180 km por hora ia chegar à costa de Santa Catarina em menos de 24 horas. Nas 48 horas seguintes, o furacão avançou sobre o continente, devastando tudo em seu caminho. A catástrofe atingiu 21 cidades, deixando mais de 500 feridos e um prejuízo superior a 800 milhões de reais. Terrível, pavoroso mesmo, né? Coisa que a gente nunca imaginava ver na vida. Eu não consigo dormir até hoje pensando em tudo que a gente passou. Nós tivemos 11 mortos, 35 mil pessoas desabrigadas. Um evento que marcou a história brasileira e catarinense dos fenômenos naturais. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os mais importantes climatologistas do continente estavam chocados com um evento que sequer tinham conseguido prever. Os textos de meteorologia clássicos têm que ser reescritos, porque os textos explicavam por que não ocorrem furacões no Atlântico Sul. Dois fatores fundamentais precisam ocorrer para que um furacão cresça. A temperatura da água do mar tem que estar acima de 27 graus, aproximadamente. E o vento, ele não pode variar muito com a altitude. Não ocorre furacão no Atlântico Sul, porque esse vento, na altura, ele é muito diferente em cima do que embaixo. O primeiro furacão registrado no Atlântico Sul recebeu o nome de Catarina. Estava aberta a temporada de fenômenos extremos no sul do Brasil. E 4 anos mais tarde, a natureza mostraria toda a sua força. Depois de meses de chuvas incessantes, as autoridades de Santa Catarina começavam a se preparar para o pior. As chuvas já vinham acontecendo já desde o período de setembro, outubro e novembro, mas ele justamente nesse período se intensificou bastante. E a chuva ultrapassaria todos os recordes já registrados na região.
No final de novembro de 2008, em um único dia, choveu o equivalente a 2 meses. O rio Itajaí-Açu foi o primeiro a sair de controle, subindo 12 metros acima de seu nível normal. Perdi tudo, minha casa alagou tudo, até o teto, cobriu, nem o telhado não estava vendo. Não tenho comida, não tenho roupa, não tenho mais nada para dar para meus filhos. Essa é a maior tragédia climática que já tivemos aqui em Santa Catarina. Um dos estados mais estruturados do Brasil se tornava vítima da catástrofe natural que mais mata na história da humanidade, a enchente. Foi um sistema de alta pressão que ficou estacionado em cima do Atlântico e a parte superior desse sistema que girava no sentido anti-horário estava alimentando de umidade por muitos dias diretamente ar úmido do oceano, vale do rio Itajaí. Direto. Quase uma esteira transportadora de umidade. Se ele desviasse um pouquinho, se o vento tivesse um pouquinho, ia chover no sul do estado de São Paulo. Se fosse um pouquinho para lá, ia chover em outras partes de Santa Catarina. E talvez o efeito não fosse tão devastador, porque não tinha o anteparo de uma serra canalizando tudo num rio. Mas o maior perigo não estava às margens do rio, e sim nas encostas. Ninguém percebeu que o solo estava encharcado, embaixo da floresta. E se você vê as imagens, como se a floresta afundasse e corre. Isso é difícil de prever. Eu só escutei um barulho, um estrondo muito forte, e o segundo estrondo que deu, o morro veio abaixo. Era como se a gente estivesse vindo na nossa direção um vulcão. Mas em vez de ser lava, era lama. Era mais ou menos essa a visão que eu tive naquele dia. Em menos de 24 horas, mais de 4.000 deslizamentos de terra em toda a região deixaram dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados. As casas desabou tudo, não tem mais casa, não tem mais moradia para ninguém. A gente veio perder tudo assim, destruir tudo e a gente não poder fazer nada. Mas pior são aqueles que perderam a vida, né? Tava a família toda unida, minha mãe, minha sobrinha, meus sobrinhos, eu, meu marido e a minha filha. Aí, de repente, veio um outro muro. E com aquele estrondo, saiu todo mundo a correr. Se perdemos de vista. A minha mãe acabou num galpão da igreja, levado por um vizinho nosso. E eu acabei lá em cima no Morro dos Morges. Aí liguemos pro meu sogro e disse, ele disse, meu esposo, pai, se tu não tirar nós daqui hoje, minha mulher e minha filha vão morrer. Nós estávamos perdidos, sem comida, sem água. Não tem mais para onde sair. A minha sobrinha, minha filha, minha mãe, eles não conseguiram chegar aqui, estão tudo perdidos. Começava uma das maiores operações de resgate já vistas no continente. Lembrava uma guerra. Eu nunca tinha visto tanta aeronave, tanto helicóptero em movimento. Nós recebemos suporte de vários estados. Então, foi um grande esforço nacional para fazer frente a esse desastre. Santa Catarina tinha sido vítima de uma das maiores tragédias na história recente do Brasil. 63 cidades em situação de emergência. 78 mil desabrigados e 135 mortos. Eu perdi 14 pessoas na tragédia de 2008, entre elas minha mãe e minha irmã. A casa do meu pai, ela nunca foi uma casa em área de risco e jamais a gente imaginava que pudesse acontecer alguma coisa, que infelizmente veio acontecer, né? E aí a gente começa a perceber que não existe, na verdade, lugar seguro. Para os climatologistas, isso só era mais um sinal do que estava por vir.
Olhando um evento individual que aconteça em qualquer parte do mundo, nós não podemos tirar nenhuma conclusão definitiva. Agora, o fato de que coisas que nunca aconteceram antes, o Catarina, já começa a chamar a atenção de que algo diferente está acontecendo. E 2010 entraria para a história como o ano em que as chuvas invadiram todo o continente. Férias de verão. Sem imaginar que é o início da temporada mais chuvosa em mais de 70 anos, milhares de turistas comemoram um ano novo no litoral sudeste do Brasil. Existe um sistema que o vento circula na direção dos ponteiros do relógio, o horário, que fica em cima do Atlântico. Quando ele está lá, ele segura a frente fria, ele bloqueia a frente fria. A frente fria quer ir para o oceano, o sistema não deixa. E ela para e aí chove. Na madrugada do primeiro dia do ano, 60 mil toneladas de pedras, plantas e terra de uma encosta foram arrastadas pela força das águas, num dos mais belos e procurados destinos do estado do Rio de Janeiro, Ilha Grande. Nós vimos o barulho e aí viu, conforme desceu as pedras, derrubaram 4 rapazes. No caminho dessa avalanche letal estavam 7 casas e uma pousada lotada de hóspedes. Você não deve ter nem tempo de pensar o que fazer, porque quando a gente vai encontrando, né, as pessoas soterradas, a gente tem mais ou menos uma noção do que aconteceu naquele primeiro momento ali. E elas faleceram sem saber que foram soterradas. Minha filha, o meu neto e o meu genro. Meu irmão, a minha neta, a minha cunhada, sobrinho, tudo. Meu filho e a minha irmã também. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Para o grupo de resgate, só restava tentar localizar cada um dos 32 corpos soterrados. Tem uma provável vítima ali atrás, onde nós encontramos aquela primeira que foi muito difícil nós retirar. O resgate que mais me deixou emocionado lá na Ilha Grande foi a família de São Paulo que foi para passar o ano novo lá. Quando a gente encontrou, né, essa casa, a gente encontrou essas pessoas reunidas. Do grupo de 17 amigos, 4 sobreviveram. Nos dias que se seguiram, a chuva avançaria para outras regiões que também ficaram marcadas pela força das águas. A 200 quilômetros de Ilha Grande, na cidade histórica de São Luís do Paraitinga, prédios centenários foram ao chão. Em poucos dias, as chuvas fizeram mais de 150 mortos por toda a região afetada. A mais de 6 mil quilômetros dali, Cusco, no Peru, também era coberta pelas águas. Na região dos Andes, toda essa região é estação chuvosa. O que aconteceu foi, nessa época choveu muito, em excesso, e se produziram enchentes que destruíram a linha a trilha do ferrocarril, aquele que vai para Machu Picchu. Uma turista argentina e seu guia morreram em um deslizamento de terra na trilha que liga a cidade à histórica Machu Picchu. Outros 8 turistas desapareceram na mesma região. Se lo llevó al río, el ferrocarril. ¿Qué más, señora? No se puede caminar, no hay alimentos, no hay ni bebidas, ni agua, nada allá. Era só o início de um verão em que as águas iriam tomar centenas de vidas sob a influência do El Niño. O El Niño é um fenômeno natural.
todos os anos uma corrente de águas quentes que se move de oeste para leste. O El Niño faz com que as temperaturas do Pacífico Sul fiquem acima da média em intervalos de 4 a 7 anos. As consequências mais claras do El Niño são, no caso da América do Sul, nesta região da costa norte de Peru, Equador, excesso de chuva. Excessos de chuva no sul do Brasil. E as águas já tinham um novo destino: São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Não é a primeira vez que nós vivenciamos o fenômeno do El Niño. Agora, o que aconteceu nesse verão aqui no estado de São Paulo foi uma coisa que superou todas as marcas. Pelo menos se nós formos buscar aí nos últimos 70 anos, nós tivemos locais aí que choveram 3 vezes mais a maior marca que nós tínhamos nesses últimos 70 anos. Na megacidade, uma quebra de recordes é sinônimo de tragédia. Nós temos uma área impermeabilizada muito grande na cidade de São Paulo e isso contribui muito com que o volume de água chegue a uma velocidade muito grande para a calha dos grandes rios, não comportando esse volume todo. São Paulo tornava-se um imenso tobogã, levando as águas em plena velocidade. Uma grande parte das vítimas de inundação, a pessoa resolve enfrentar a água. O que ela não sabe é que 10 centímetros de água com velocidade, a cada 1 metro quadrado nós temos 100 quilos de água. Essa dimensão as pessoas não acreditam. Ela vê que, tá rasinho, dá para passar. Nós temos inúmeros casos em que a pessoa arrisca passar uma área de inundação, é colhida, cai numa galeria, cai num rio e nós vamos encontrar essa pessoa 2, 3 dias depois. As chuvas no centro econômico do país deixaram 7 mortos e um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Enquanto São Paulo se recuperava, a cidade do México sucumbia sob o peso das chuvas. Em 48 horas ininterruptas de chuva, caíram sobre a cidade 36 bilhões de litros d'água. Todo se llevó. Nos quedamos sin nada. Sin nada nos quedamos. Acá lo que estamos sufriendo es una lluvia atípica en toda la ciudad. Desde el martes pasado han caído alrededor de 30 millones de metros cúbicos de agua. A chuva não só atingiu a capital, como outros 7 estados. Buenos Aires também começava a sentir a força dessas águas devastadoras. Na capital argentina, em apenas 1 hora, a quantidade de chuva chegou a 78% do total previsto para todo o mês. Agora me quedé sin nada. Todas mis cosas se arruinaron. Todo. ¿Quién me reconoce ahora? ¿Quién me va a reconocer todo lo que se me ha arruinado? Com mais de 50 mil casas sem luz, a capital argentina viveu uma crise sem precedentes. As grandes cidades da América Latina estavam sendo derrotadas pela natureza. E nelas, o clima não era o único culpado. O cimento e o asfalto compõem essa equação mortal. O concreto, a construção da cidade, a altura dos prédios, o asfalto, o vidro, o aço, tudo isso cria todo um sistema de aquecimento da cidade mesmo. Se a gente comparar o clima da cidade de São Paulo hoje com 100 anos atrás, começo do século XX, nós vamos ver que a temperatura da cidade, do centro, da parte urbanizada,
é 3,5 graus mais alta. E cidades mais quentes são um cenário perfeito para chuvas cada vez mais violentas. Aquela mesma brisa, encontrando uma cidade quente, vai fazer chover mais. É a umidade com o calor. Essa é a receita para tempestades fortes. Próxima parada na Rota das Águas, o cartão postal do Brasil. Uma chuva torrencial pega de surpresa os moradores do Rio de Janeiro, no Brasil. A cidade estava muito quente, muito úmida, então é uma conjugação da frente fria que traz bastante umidade e condições para chuva, com uma cidade muito quente, então as explosões, que a gente chama, as explosões de chuva. As cenas de caos se repetem. Carros arrastados pelas águas, casas alagadas, centenas de pessoas sendo resgatadas em botes. Acabou tudo na minha casa. Minha casa não tem mais nada. Acabou tudo. Um índice pluviométrico muito grande. 300 milímetros em 24 horas é um índice que nós não tínhamos registro ainda na nossa cidade. E a combinação dos morros da cidade, com milhares de construções precárias, faria do Rio de Janeiro o cenário ideal para uma tragédia. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma das mais belas do mundo. A sua natureza compõe de entre mar, montanha e lagoas um cenário indescritível. Dentro dessa natureza você tem certas armadilhas que durante os períodos de grandes chuvas se revelam para a gente. Quando começa a chover muito aqui no Rio, a maior preocupação nossa são dos deslizamentos. Muita área perigosa que as pessoas constroem, o governo tira e logo após eles vão lá e constroem novamente. Então a gente fica em alerta nesses pontos críticos onde tem grande quantidade de pessoas, as favelas. Era uma questão de horas para a terra começar a ceder sob as dezenas de favelas da cidade. É muito triste, cara. É uma situação que você não tem nenhum... Eu tentei ainda ajudar, tirei um, mas é difícil. É muitas pessoas, tá muito soterrado. Tem gente aqui de baixo, tem gente ali. O Rio de Janeiro amanhecia em estado de emergência, com mais de 60 mortos. E mais um dia de chuvas torrenciais na região preparou a maior das tragédias para a noite seguinte. Em Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, começava outro pesadelo. Um amigo me deixou às 8h30 da noite, aqui na entrada do Viçoso. Eu andando de lá para cá, um amigo me parou durante 15 minutos. Foi justamente o que me salvou. Em segundos, uma cratera havia se aberto, engolindo 50 casas. Muitas pessoas gritando, chorando. Quando veio isso abaixo, caiu o poste, tudo aqui ficou escuro e eu não estava conseguindo localizar a minha casa. Mas naquele momento o que a gente pôde fazer é tentar tirar o maior número de pessoas, né? O comandante me ligou, me acionando, falou que a princípio tinham 30 casas soterradas. No trajeto para o quartel, ele... Rodrigo, pô, me enganei, não são 30 não, foram 50. Aí houve aquele cálculo, né, de 50, 4 pessoas de cada casa, 200 pessoas soterradas. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Minha família tá toda aqui, cara, toda ali embaixo, do lado de lá. Uma coisa assim, eu tenho 50 anos e, pelo amor de Deus, eu tô horrorizada. Você não tem noção da quantidade de gente que tem aí embaixo. Algumas pessoas, eu,
Carlos e outras pessoas, moradores, mostrando aos bombeiros aonde existia casa, porque na realidade eles entraram em parafuso, porque eles estavam em cima, cavando, mas ao mesmo tempo sempre contavam um corpo, alguém ferido, alguém machucado. Nessa direção tem uma família aí, ó. Tem duas casas aqui. Aqui na realidade nós esticamos muitos corpos, mais de 50 corpos com vida. Os bombeiros sequer imaginavam que estavam caminhando sobre os restos de um antigo lixão. Quando amanheceu o dia que a gente teve a noção de do tamanho, né, da catástrofe, da tragédia, e de que aquele local ali estava todo contaminado. Ali era um lixão, ninguém sabia que aquilo ali era um lixão. Isso aqui é totalmente pavimentado. Você não via isso como um lixão. Poucas pessoas, porque é lógico, você acha que se as pessoas assim soubessem que isso pudesse vir a acontecer, vinham morar aqui? De forma nenhuma. Em apenas 4 dias, a chuva na Cidade Maravilhosa deixou 329 mortos e mais de 68 mil desabrigados. O retrato trágico da combinação de uma situação urbana precária com mudanças climáticas cada vez mais intensas. A cidade não buscou convivência ou adaptação a essas mudanças que já aconteceram. A cidade se acomodou, sofre com essa intensificação dos eventos extremos, com as chuvas muito intensas, com as inundações, com os deslizamentos em costas, com todos os problemas, e não houve até o momento praticamente nenhuma medida de adaptação. E as chuvas estavam prontas para atacar uma região ainda mais vulnerável. No Nordeste brasileiro, uma das regiões mais pobres e secas do Brasil, a água costuma ser sinônimo de vida. Mas em junho de 2010, a região foi inundada por águas destruidoras. Em menos de uma semana, as chuvas superariam o dobro do esperado para todo o mês, sobrecarregando os leitos dos rios no estado de Alagoas. Foi novamente essa combinação fatal de clima com fatores não climáticos. Choveu muito sobre uma área de barragem e a parede cedeu. Dezenas de cidades seriam invadidas pelas águas em segundos. Quando a casa que a gente estava caiu, a gente foi levado. Ele só estava assim comigo e essa mão aqui, segurando de galho em galho. Os rios tiraram 46 vidas e fizeram mais de 150 mil pessoas deixarem suas casas. Porque diferente de uma inundação, essa arrastou gente, arrastou casas, móveis. Então foi uma destruição, assim, do ponto de vista da agressividade, foi para a água, foi a maior que eu vi. Em todo o Nordeste brasileiro, 27 cidades decretaram estado de calamidade pública e outras 31 estado de emergência. Acabou nossa cidade, acabou nossos sonhos, nossos filhos, tudo. Acabou. Foi uma situação similar a um tsunami. Você fala que é absurdo. Não, foi parecido. Nas semanas que seguiram, começava um novo drama. Então você via pessoas vagando, pessoas sentadas num banco, sem atitude. Provavelmente nesse espaço vazio da aceitação e o acontecimento, entendeu? O porquê eu. Eu tô com problema de depressão, não dormi mais de sexta-feira pra cá, não tô me alimentando. Eu tô sonhando porque as minhas não é tanto que eu tinha.
É saber que eu vou começar tudo de novo e não sei como, por onde começar. E essa pessoa não come, não hidrata, não toma as medicações, né? E acabam surgindo os problemas. E o maior perigo estava novamente na água. Você começava a ter, assim, a situação animais mortos, né? Perda de água, disponibilidade de água não contaminada. A questão da higiene, sanitários, porque o pessoal ficou sem vasos, né? A questão da alimentação. Você podia ter dinheiro, mas você não tem onde comprar. Em pouco tempo, apareceriam os primeiros casos de leptospirose, uma doença que tem como principal hóspede ratos de esgoto. Quando as águas da enchente lavam as ruas, a urina do animal é levada junto, contaminando tudo com a doença. A leptospirose pode ser transmitida por contato da pele com materiais contaminados como a água, como lama. Essa pessoa, às vezes, demora 2, 3 semanas para manifestar alguns sintomas, né? E podem ser gravíssimos, podem levar ao comprometimento do sistema urinário. A pessoa pode adoecer de formas graves, às vezes morrer por causa da doença. Mas nenhuma ameaça é pior do que a cólera. Transmitida por águas contaminadas, ela causa diarreias extremas e, se não tratada, leva à morte em 50% dos casos. A cólera é uma das doenças mais temidas assim, em todo o mundo, porque ela pode matar uma pessoa em 1 dia, 2 dias. Uma epidemia da doença poderia matar milhares. Nós temos 30 milhões de brasileiros na ponta extrema da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Essas populações já são muito vulneráveis hoje. Há que haver redes de proteção social e há que haver realocação, tirando as pessoas das áreas de risco. Enquanto as autoridades tentavam controlar a situação no Nordeste do Brasil, climatologistas analisavam as causas da catástrofe. O Atlântico, aqui próximo à costa do Brasil, Atlântico Sul, ele estava entre 0,5 grau e 1 grau mais quente. O oceano mais quente evapora mais água, coloca mais água na atmosfera, coloca mais vapor d'água na atmosfera, e o vapor d'água é o grande combustível das chuvas, e por ser o combustível das chuvas, é o combustível de tudo extremo que a gente vê. Se o aumento de 1 grau na temperatura média dos oceanos pode estar entre as causas de tanta destruição, as previsões para o futuro são assustadoras. Enquanto as mudanças climáticas causam mais catástrofes, a ciência tenta entender o futuro das chuvas cada vez mais extremas. Se a gente comparar um fenômeno meteorológico normal, como uma frente fria, hoje, que o planeta está mais aquecido, com uma frente fria 50, 100 anos atrás, nós já vamos ver que essa frente fria está trazendo mais umidade. Porque há mais umidade em toda a atmosfera, porque o planeta está mais quente. A evaporação passa a ser mais rápida, os transportes de umidade mais rápidos. Em um planeta mais quente, esse tipo de fenômenos originaria eventos extremos mais fortes. Não só furacões, mas também chuvas intensas aqui na região do sul do Brasil, por exemplo. E enfrentar esses novos extremos será um desafio enorme para a humanidade. As pessoas não se preocupam do problema que vai acontecer daqui em 10 a 20 anos, se preocupam do problema do presente. Então é um pouco mudar a mentalidade, que isso é já preocupante. Para os cientistas, uma solução pode estar em prever os eventos com uma antecedência inédita. Nós estamos fazendo já há 4 anos os cenários climáticos futuros para o Brasil. Então nós estamos usando ferramentas que nós chamamos modelos matemáticos do sistema climático para projetar até 2100 o que poderá acontecer com o clima do Brasil. E a equipe do Instituto de Pesquisas Espaciais se prepara para esse salto enorme nas previsões. Receberemos um novo supercomputador comprado principalmente para dotar o país de uma capacidade de fazer cenários futuros de alta complexidade, com alto grau de detalhe para as próximas décadas e para os próximos séculos.
Em São Paulo, a solução encontrada para enfrentar as enchentes cada vez mais fortes foi construir enormes reservatórios, os piscinões. O piscinão retém a água durante um certo tempo e depois ele é obrigado a soltar a água, né? Porque caso contrário ele vai encher ou ele mesmo enche, aí ele não tem mais função, né? Então ele é um pulmão que funciona amortecendo aquela determinada chuva que caiu naquele período. Mas, na maior cidade da América do Sul, nem os 46 piscinões já construídos, com capacidade para 8,5 milhões de metros cúbicos de água, estão conseguindo conter as enchentes. As soluções teriam que ser mais radicais. Na Cidade do México, um imenso túnel com 7 metros de diâmetro e 62 quilômetros de extensão irá salvar as ruas das águas mortais. Em São Paulo, um projeto aposta na mesma solução para conter os rios. A solução que nós defendemos é a solução de descarga subterrânea. O que é isso? É um túnel, ele desce como um poço, cerca de 100 metros de profundidade, depois ele prossegue num túnel mais ou menos horizontal, de 37 quilômetros de extensão e descarrega na própria bacia do Rio Tietê, onde existe uma barragem, tá? Então a enchente é acomodada ali na barragem, aguarda-se que ela sedimente, daí a água clarificada volta para o Tietê. O túnel funcionaria como um gigantesco ralo no coração da cidade, tirando do rio mais de 300 metros cúbicos por segundo. Do ponto de vista da enchente, o que é o efeito do túnel? O efeito do túnel é que eu aperto um botão, abrem-se as comportas em 5 minutos, 10 minutos. Então eu estou aproximadamente tirando do Tietê cerca de 25% da total de enchente que ele é capaz de suportar. Outra proposta que pode amenizar os efeitos de fortes chuvas nessas selvas de concreto envolve o asfalto. Mas dessa vez, o vilão que contribui com as enchentes mudaria de lado. Esse revestimento é um asfalto poroso, muito poroso, que permite a rápida absorção da água da chuva. Ela vai atravessar essa camada de revestimento e ficar armazenada na base de pedras que fica aqui debaixo. E na parte inferior dessa base nós temos um dreno que permite que essa água saia lentamente e aí vá para as galerias de drenagem. O sistema poderia evitar dezenas de enchentes. As chuvas muito intensas, ao penetrar na base permeável do pavimento, ela fica armazenada e dias depois é que ela está saindo para o sistema de drenagem. Isso faz com que nós reduzamos o impacto da impermeabilização. As ideias para salvar a população das enchentes ainda estão no papel. E a dúvida é se a engenharia conseguirá alcançar a velocidade cada vez mais furiosa dos desastres naturais. Entre 2008 e 2010, cidades da América Latina sucumbiram à força das águas. Centenas de mortes, milhares de desabrigados e bilhões em prejuízos materiais. Nós estamos muito no limiar dessa transição. Nós não vimos nada ainda do que pode vir. Nós estamos porque essa mudança dessas características de acontecerem extremos climáticos mais vezes, ela é ainda muito sutil. Não é uma coisa que a gente enxergue em todos os dados, mas todos os sinais apontam nessa direção. E a imagem do futuro pode ser o imprevisível clima das grandes cidades. Se alguém quiser saber o que é mudança climática, olha o clima de São Paulo 100 anos atrás e compara com o de hoje, para saber o que nós devemos esperar para o planeta e para o resto do Brasil. As previsões são ainda mais preocupantes. Mesmo que a gente conseguisse reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, não haveria mais possibilidade de mudar o clima nas próximas 2 décadas. Com certeza, o clima continuaria a aquecer, os eventos extremos ficariam mais frequentes, mais intensos. Na escala de 100 anos, sim. Se nós controlarmos as emissões nas próximas décadas, nós teremos 1 grau de mudança climática.
Se nós não controlarmos as emissões, nós teremos 2 a 3 vezes mais mudança climática. Uma coisa é clara: a maioria das sociedades não está preparada para eventos tão extremos. Esses desastres são cada vez mais abrangentes. Ele atinge cada vez mais pessoas. Por exemplo, pela ruptura, colapso das redes de abastecimento, água, esgoto, alimentos. O clima já mudou tanto que dificilmente vai ser como foi. Então aí vem a adaptação. Essas pessoas têm que se adaptar ou migrar. Se os invernos vão ser mais quentes, os verões vão ser mais chuvosos, tudo isso tem que ter algum tipo de adaptação. E a situação pode ser ainda mais catastrófica se furacões se tornarem uma realidade do Atlântico Sul. Em boa parte do ano, aquelas águas naquela região atingem a temperatura de 26 graus. Não é ainda a temperatura boa para furacão, mas daqui a 50 anos as temperaturas vão estar 27, 27,5. Aí já vai ter água quente para furacão. Os cientistas têm que ficar muito atentos, fazer novos estudos e entender melhor o que foi o Catarina e se ele poderá vir a se repetir com as águas mais quentes projetadas para o futuro. Justo nesse momento, o Hadley Center, que é o centro meteorológico inglês, eles mostraram umas rodadas, experimentos que eles tinham feito e mostravam que na região sul do Brasil, incluindo a costa de Santa Catarina, eram regiões onde no futuro se poderia ter mais furacões. Primeira vez que uma espécie, nós, Homo sapiens, está perturbando esse equilíbrio climático numa velocidade que a natureza não vê há pelo menos 20 milhões de anos. Nós estamos conduzindo um experimento geofísico, biogeoquímico, biogeofísico sem precedentes em 20 milhões de anos. E sem precedentes na história da civilização.